Nós vamos entrevistar o governador do estado, Jackson Barreto. Alô, Marcos Couto. Olá, Gilmar. Estamos aqui com o governador do Sergipe, Jackson Barreto, conversar aqui no Fala Sergipe, pela sua Mix FM. Governador, bom dia para o senhor. Depois de uma maratona de audiências em Brasília, entre elas, em busca de casas populares, né, para a sociedade sergipana, para aqueles que não possuem casa. Que projeto é esse que uma dessas audiências o senhor pleiteou moradia popular? Bom dia para o senhor. Bom dia a Mix FM. Bom dia a você, Gilmar. Bom dia, Jackson. Bom dia, governador. A todos os ouvintes. Eu quero, nesse momento, ontem foi comemorado o Dia dos Pais. E nós enviamos uma mensagem de abraço a todos os pais, não apenas de Sergipe, do Brasil, do mundo, pedindo a Deus para abençoá-lo na sua missão. E acho que o nosso pensamento e o nosso carinho, a gente definiu de forma muito objetiva de que pedir a bênção ao Pai Eterno sem dúvida alguma, o nosso dia a dia. E pedir a Deus para abençoar aqueles que aqui na terra, na missão de pai, conduz a sua família e os seus filhos. Mas eu queria, antes de começar a falar da viagem, das obras, de tudo, pedir muitas desculpas ao povo sergipano. Pedir muitas desculpas ao povo sergipano pela situação que o Estado está passando nesse momento. Eu, às vezes, fico assim extremamente angustiado com relação ao pagamento do salário dos servidores. Não tem governo que possa trabalhar com tranquilidade, com respeito ao seu povo, quando se vê numa situação como a que estamos enfrentando nesse momento, de muitas dificuldades financeiras em função da crise da economia que o país está atravessando e a perda de receita permanente. Esse mês foram 77 milhões de reais de perdas na nossa receita, que afetou novamente o salário dos servidores e tivemos que recorrer ao parcelamento. Então a nossa preocupação e a nossa angústia é justamente esta. Eu não poderia começar essa entrevista sem que eu não me dirigisse aos servidores públicos. Não estou pedindo compreensão, porque eu sei que é difícil, numa hora dessa, a compreensão quando a pessoa se vê desrespeitado nos seus direitos de ter os seus salários e não consegue receber seus salários integral. Mas isso acontece não porque o governador não fez o seu dever de casa. O próprio governo tem reconhecido que a situação do Nordeste é a pior de todas. Há poucos dias eu tinha sido acusado que apenas 3 estados do Nordeste estavam passando por essa situação. Depois veio o G1 da Globo e informou que são 12 estados no país que estão passando por essa situação de parcelamento de salário de servidores. Eu não quero aqui me justificar. Eu não quero aqui dizer que o que eu estou fazendo é que os outros estão fazendo. Não. O que eu quero dizer é que essa situação está acontecendo não por vontade do governador, porque eu quero aqui dar um exemplo muito simples a Gilmar e a todos os ouvintes da Mix FM. Não pode um pai de família, quando se vê, eu diria assim, roubado na condução do seu salário. Quando eu digo roubado, é em função das perdas que o Estado tem tido de receita. E aí eu tenho 100 milhões. E de repente dos 100 milhões, eu só recebo 23. Não recebo os 77, que somado aos 23, dá exatamente 100 milhões. E pela falta de 77, me faltam as condições para que eu possa pagar o salário dos servidores de forma integral. Vejam como nós estamos fazendo, enxugando a máquina, fazendo toda a economia possível. Há poucos dias nós mostramos
que o governo do Estado está conduzindo a máquina hoje do Estado funcionando com os mesmos valores de recursos do ano 2008, 2009. Quer dizer, é uma economia tão forte que você conduz a máquina cortando de todas as secretarias o custeio para o melhor funcionamento delas, para que o Estado não venha a parar de forma definitiva. Então, qual o valor desses investimentos para a máquina do Estado funcionar hoje? Funciona com os mesmos valores de 2008 e 2009. Ou seja, se para andar o Estado em 2008 e 2009 gastava ou investia 10 milhões de reais, hoje, 6 anos depois de 2009, 6 anos depois, nós estamos fazendo o Estado andar com o mesmo valor, com os mesmos recursos de 2009. Então, um esforço muito grande que nós estamos fazendo. Aliás, para concluir essa parte e entrar na entrevista, eu, há poucos dias, conversava com o presidente do Tribunal de Contas, ao lado de Oliveira Júnior, que foi secretário do governo de Marcelo Deda, e que quando Deda se afastou do governo daqui de Sergipe para São Paulo, no tratamento da sua saúde, o Oliveira Júnior ficou como secretário da Fazenda. Naquele momento, o Oliveira, conversando comigo e com o presidente do Tribunal de Contas, lembrou que em maio de 2013, quando Jackson Barreto assumiu o governo, Oliveira Júnior era secretário da Fazenda e disse: governador, eu não tenho recursos este mês para pagar a folha do mês de junho. 4 dias depois de eu ter assumido o governo. E eu disse: mas como? Governador, nós temos feito um esforço muito grande porque há um déficit muito grande no Estado. E eu fiquei enlouquecido, foi no momento que eu coloquei Jefferson. E a partir de junho de 2013, eu tenho feito todo o esforço da minha vida para não faltar o salário do servidor. Ou seja, desde o primeiro mês que eu assumi o governo, que o Estado não tem tido as receitas necessárias para pagar o salário do servidor. E eu venho trabalhando, fazendo tudo o que é necessário ser feito para até hoje honrar meu compromisso com o servidor público. Infelizmente, a situação do país, da economia, não tem me permitido. O que eu quero deixar claro com isso é que da parte deste governador, todo o esforço, todo o trabalho tem sido feito no sentido de que o servidor possa receber o seu salário. Mas eu não sou um homem que se dobra facilmente. A minha vida foi inteira de desafios, sempre segurando na mão de Deus e atravessando tudo. Eu acredito que a gente vai sair. Eu tenho muita fé em Deus que nós vamos sair dessas dificuldades. Vamos superar essas dificuldades para o bem do Estado e para o bem do servidor. Pois não, Marco? Sobre as casas populares, governador, uma boa notícia para aquele que não possui casa própria. Meu amigo, foi uma visita muito importante ao presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occhi, que estará em Sergipe no dia 29, e ao mesmo tempo ao ministro das Cidades, o ministro Bruno Araújo. Inclusive, convidei o ministro Bruno para vir para a inauguração do conjunto residencial senador José Eduardo Dutra, que fica ali no Porto Dantas. Devemos estar inaugurando aqui até o início de setembro. Que vamos construir lá no Marcos Freire 2, ali nas imediações da DESO, onde está o pessoal do Montu, um conjunto para 1.100 casas. Vamos atender o pessoal do Montu, vamos atender o pessoal da Central de Movimentos Populares e temos um cadastramento feito aqui. Serão 1.100 casas. O ministro nos deu algumas opções para que a gente possa buscar os recursos dentro dessa área e priorizar
porque o governo definiu agora a construção de apenas 40 mil casas até o final do ano. E que o Minha Casa Minha Vida vai continuar. De sorte que eu fiquei extremamente feliz, porque levei para o ministro esse conjunto, levei um conjunto pequeno de casas para o município de Maruim, uma pequena área da saída de Maruim para a Divina Pastora, e também uma reivindicação da prefeita de Riachuelo, uma construção também de algumas casas na cidade de Riachuelo. Estou preparando também vários projetos do interior do estado, eu entreguei também. Eu acho que nós vamos ter os nossos pleitos atendidos, particularmente esse conjunto do Marcos 32, porque o que surpreendeu o ministro é que esse conjunto já tem toda a infraestrutura, drenagem, pavimentação, ou seja, está preparado para receber agora a construção das casas. Governador Jackson Barreto, é verdade que o senhor agora dá um cala-boca na oposição, que tanto criticou o governo do Estado, em abandonar o centro de criatividade. O senhor está com uma resposta na ponta da língua? Que resposta é essa? Olha, veja, o centro de criatividade, para nós, ele é muito emblemático, porque eu me criei no bairro Cirurgia. E aí o que acontece? O centro de criatividade foi construído ali onde era a antiga caixa d'água. Da minha vizinhança, sempre foi uma área de lazer ali do bairro. E a gente fica nessa situação de desespero e começamos a obra e na hora dos recursos chegar, faltaram os recursos. E aí a obra ficou paralisada. Pela primeira vez nos últimos anos, nós não tivemos os festejos de São João no centro de criatividade. Era um dos marcos ali também. Um dos marcos daquela região. Porque aquele bairro sempre foi marcado por grandes festejos juninos. E o centro de criatividade é mais do que os festejos juninos. É uma área de cultura muito importante para a população do bairro Getúlio Vargas, do bairro Cirurgia, de toda aquela região. É um local de expressão de cultura popular. E ele fechado, parado para reformas, e o dinheiro não chegou. Mas aí nós tivemos uma conversa com o ministro da Cultura, e o ministro da Cultura me informou que está criando uma secretaria de infraestrutura lá no Ministério da Cultura, justamente para ajudar a manter todo esse patrimônio cultural de todos os estados, já que eles só faziam liberar recursos e não acompanhavam o processo, né, de reforma, de ampliação, de construção, eles querem mais para reformar e ampliar, e a manutenção. De sorte que ele me disse que esse vai ser o primeiro projeto a ser liberado até o início do próximo ano. Eu espero que essas palavras sejam cumpridas, saia extremamente satisfeito da audiência com o ministro da Cultura, e eu acho que nós avançamos, porque o centro de criatividade precisa estar funcionando no próximo ano, no São João do próximo ano. Deus me livre não estar funcionando no próximo São João. Socorro aos times sergipanos. Meu caro Marcos, eu já tenho o presidente da Caixa Econômica Federal, o querido Gilberto Walker, que quando superintendente da Caixa aqui em Sergipe, nos deu uma assistência extraordinária para todas as demandas que nós encaminhamos. É um técnico extremamente competente, capaz e simples no trabalho que faz, no atendimento às pessoas. Doutor Gilberto, eu estou na linha com o governador Jackson Barreto, são 7h20 da manhã. Eu gostaria que o senhor desse uma ótima notícia ao povo de Sergipe. Doutor Gilberto, bom dia para o senhor. Bom dia, Gilmar. Bom dia, governador Jackson. Bom dia a Bom todos. dia, doutor Gilberto Walker. Bom dia. Estava aqui às suas ordens, feliz com a entrevista, a audiência que tivemos com o presidente Miltinho da Federação Sergipana de Futebol, pedindo ao nosso presidente da Caixa Econômica um patrocínio para o futebol, para o campeonato de 2017. Fomos muito bem recebidos pelo nosso presidente Gilberto Walker, que nesse momento está falando com o povo sergipano melhor do que eu, não é? Dessas informações. E pedimos também casas ao nosso Gilberto Walker,
E recebi um presente de Gilberto Occhi, né? Como a minha família é torcedora do Vasco, eu recebi uma camisa do patrocínio que a Caixa faz ao Vasco. E conversamos muito sobre diversos projetos de construção de casas populares. Naquele dia, no dia seguinte, o presidente Gilberto Occhi me convidou para ir ao Palácio do Planalto, onde o presidente da República estava lançando o projeto de continuidade do programa de Minha Casa Minha Vida e assegurando alguns recursos. Na hora da solenidade, eu tinha uma audiência com o ministro da Integração e outra com o ministro dos Transportes sobre a obra do aeroporto. E eu não tive a honra de acompanhar Gilberto Occhi nesse ato lá no Palácio do Planalto, que deixaram assim os empresários da construção civil extremamente felizes. Pois não, doutor Gilberto Occhi? Não, eu quero só ratificar essas palavras do governador Jackson, porque nós nos encontramos na semana passada, numa audiência lá na Caixa Econômica. Houve realmente esse pleito de apoio ao futebol de Sergipe. Nós hoje temos uma regra na Caixa, estava explicando isso ao governador e ao presidente da federação, Milton, que a Caixa apoia o futebol na Série A e na Série B. Tem sido muito difícil para os times menores alcançarem aí tanto a Série A como a Série B, mas não poderiam deixar de ter um apoio da Caixa, porque entendemos que isso é importante. Então, para o ano que vem, nós estamos construindo aí algumas soluções e muitas vezes vai passar pela própria federação para que haja esse apoio. Nós estamos estudando isso juridicamente e depois vamos analisar financeiramente qual será a possibilidade de apoio aos estados brasileiros, às federações estaduais, para que este apoio possa beneficiar os clubes, seja ele de Sergipe, que não tem um apoio da Caixa, o Piauí, o Maranhão, o Amazonas, o próprio Ceará, que tem dois times importantes lá também, como Fortaleza e o Ceará, e que acabam não tendo esse apoio da Caixa por conta da necessidade de documentação. Então nós estamos estudando isso, falo isso para o estado de Sergipe, mas falo também para outros estados onde nós temos tido muitas demandas, porque acho que se percebeu que a Caixa é o maior patrocinador do futebol nesse país. Então, a mensagem para o povo sergipano é que no ano que vem há grandes possibilidades de ter não só a federação, mas alguns clubes de Sergipe sendo patrocinados e estampando a marca da Caixa e recebendo para isso um apoio da Caixa Econômica. A outra demanda que nós tivemos foi com relação ao Minha Casa Minha Vida, e coincidentemente no dia seguinte, na quinta-feira, o presidente Michel Temer fez o anúncio junto com o ministro das cidades, Bruno Araújo. Estavam lá presentes uma grande maioria de empresários. Encontrei lá os empresários da construção civil sergipana, estavam lá representando o estado de Sergipe, e deixo aqui um abraço a todos os empresários. E a parte mais importante o governo federal começa a contratação do Minha Casa Minha Vida este ano, de cerca de 40 mil unidades, do faixa 1,5, que é uma faixa intermediária entre a faixa 1 e a faixa 2. Os empresários sabem muito bem que é isso, a população vai entender que a produção desses empreendimentos, que vai ter uma parte financiada e uma parte bancada pelos recursos do governo federal, então, ou seja, são subsídios, e isso será fundamental para que a gente possa retomar gradativamente a construção das moradias, nós retomarmos o desenvolvimento econômico através da cadeia da construção civil e, por um outro lado, as famílias serem beneficiadas. Então, acho que foi um grande sinal que foi dado pelo governo
E o presidente ainda anunciou a retomada de obras paralisadas, cerca de 15 mil unidades do Minha Casa Minha Vida estão paradas em todo o Brasil, que serão retomadas. Nós temos algo em torno de 45 mil e até o final do ano nós vamos retomar todas essas obras e também aquelas obras do PAC que exigiam uma mistura entre obras de infraestrutura e construção habitacional e exigia uma realocação dessas famílias, tirando elas de áreas de risco, tirando elas de áreas inadequadas à moradia. Essas obras também foram autorizadas a serem retomadas e que nós teremos aí a finalização da obra de infraestrutura e também a entrega da obra habitacional à população. Então, devagar, eu entendo que o governo vai dando os sinais de retomada do crescimento, o governo vai devolvendo à sociedade a melhoria da confiança, e isso é muito importante, e saem de lá as empresas de construção civil que terão aí a oportunidade de começar novas obras. Eu acho que isso é fundamental, foi uma grande agenda, onde estiveram presentes lá, e aí há de se destacar as empresas de construção civil e os representantes dos trabalhadores, com vários trabalhadores lá presentes. Esse é um sinal importante de que a economia tende a melhorar. Nós tivemos o mês de julho como um mês cuja receita tributária ela foi superior ao que estava previsto. Isso é um sinal de que começamos ainda devagar, mas é um sinal de que começamos aí numa retomada do crescimento. A Caixa Econômica, da mesma forma, tem feito um esforço enorme nessa área de habitação para que não falte os recursos, para que a gente possa adequar as condições a esse momento difícil de economia, de venda de imóveis, de distratos que estão penalizando as construtoras e o próprio andamento da construção civil. A Caixa tem feito isso. Nós estamos estudando para um anúncio, inclusive com a possibilidade da presença da Presidência da República, de apoio à cadeia do material de construção. Aí em Aracaju tem várias empresas que vendem material de construção. Nós estamos trabalhando para encontrar um produto mais adequado, que tenha uma condição melhor, para que a gente possa também incentivar essa cadeia do material de construção. Nós estamos trabalhando também com o setor automotivo, para que a gente possa fazer até o final do ano um movimento importante aí de apoio, não só à venda de veículos, a concessionárias e revendas, mas também às empresas automotivas que fornecem o material básico, a bateria, o farol, a lanterna, para que a gente possa estar fazendo também um investimento nessa natureza. Então, nós estamos todos envolvidos aí na retomada do desenvolvimento, e eu espero que no dia logo agora a seguir aí, eu espero que todos os agentes fomentadores da economia no Brasil possam estar se juntando para que a gente possa ter um desenvolvimento cada vez mais rápido e sustentável. Gilmar, governador, eu queria aproveitar esse momento para fazer um convite ao governador, a você, Gilmar Carvalho, para que no dia 29, à tarde, creio que às 17 horas, os senhores possam estar na Assembleia Legislativa aí de Sergipe. E quero aqui também agradecer a deputada Gorete Reis, aos deputados Fábio Reis e toda a sua família, porque tiveram aí a delicadeza de me conceder uma homenagem na Assembleia Legislativa, e que no dia 29, uma segunda-feira, no final desse mês, estarei aí recebendo essa homenagem. Faço o convite aqui a vocês dois e espero que vocês possam estar lá, que seria uma singela homenagem
que poderiam me oferecer também, junto com essa homenagem que a deputada Gorete Reis está me concedendo aí na Assembleia Legislativa. Uma honra muito grande, eu que tive um prazer enorme de ser recebido por Sergipe em 2004, ou seja, há 12 anos atrás, e que jamais esqueci daí dos momentos bons, dos momentos positivos e de momentos de crescimento na minha carreira que me trouxe até aqui a Brasília, me trouxe aos ministérios que pude passar e agora a Caixa Econômica. Então, quero aproveitar esse momento para fazer um convite a ambos para que possamos estar juntos lá. Presidente Gilberto. Nós estaremos na Assembleia no dia 29. Muito obrigado, governador. A sua pessoa. Acho até que nós nos sentimos muito bem representados na sua participação no governo aí na Caixa Econômica, porque nós o consideramos também um grande sergipano, porque afinal de contas esse Estado sempre soube receber as pessoas que vêm para aqui, que ajudam a construir o nosso Estado, melhorar a nossa cidade, e o senhor está realmente no panteão desses homens que vieram para Sergipe e deram amor a Sergipe. Sergipanos não são apenas os que aqui nasceram, mas os que aqui passaram, os que estão aqui, que vieram de fora, com seu trabalho e competência, ajudam a construir esse Estado e essa bela capital de Aracaju. Com certeza estaremos lá lhe fazendo uma homenagem. E eu quero, presidente Roque, aproveitando aqui o programa de Gilmar, para lhe fazer uma comunicação ao senhor e à população sergipana. Ontem, dia de domingo, às 19h30, eu estou aqui em casa olhando uns documentos e o ajudante de ordens, governador, um telefonema do presidente da República. Eu disse, domingo? Fui atender o telefone. Era o presidente Temer comunicando que tinha despachado com o ministro Helder Barbalho da Integração, já fruto da audiência que eu fui esta semana a Brasília, onde eu pedi uma ajuda ao governo, discriminando os valores para o combate à seca, que apesar de termos tido um inverno razoável, mas tem regiões aqui que foram atingidas profundamente com a seca, e um outro projeto que nós fizemos para a captação da água do São Francisco, que é responsável pela manutenção do sistema de abastecimento de água de Aracaju, e de Aracaju mais ou menos 1 milhão de pessoas, e a área de captação na adutora do São Francisco, lá no município de Telha, está muito difícil, porque a vazão do rio não está permitindo uma boa captação. E aí nós estamos precisando colocar máquinas no canal para fazer a abertura, fazer a dragagem, para facilitar, para não cairmos numa emergência capaz até de faltar água na capital. E eu fiz um projeto desse e da questão da seca, e ele telefonou ontem para dizer que despachou com o ministro atendendo o nosso pedido no sentido de enviar 10 milhões de reais para o combate à seca e para o processo da dragagem, para que Aracaju não venha a sofrer falta de água, porque a captação de água no São Francisco, na área de Telha, está muito difícil. E eu levei isso para o governo com antecedência, prevendo para não acontecer uma catástrofe de falta água. E aí ontem, domingo, eu estou aqui em casa, o presidente Temer telefonou no dia domingo às 19h30 para me comunicar que conversou com o ministro Helder, o Helder levou a questão para ele e ele autorizou a liberação de 10 milhões de reais. E eu fiquei assim, impressionado com a atenção e, acima de tudo, com a rapidez como esse pedido foi solucionado. Então, eu aproveito aqui para dizer que realmente há uma disposição do governo no atendimento a essas demandas, que são demandas grandes, mas que o governo pode resolver num caráter de emergência com bastante rapidez. E eu fiquei impressionado com a rapidez do presidente Temer, do ministro da Integração, e de você também, meu caro Gilberto Roque, que você é sempre presente e urgente nas coisas de Sergipe. Muito obrigado aí, governador. Eu acho que tem sido assim mesmo, a procura da resposta mais rápida aí do governo federal, do apoio, dar uma
no mínimo uma satisfação mais rápida. E eu sei o quanto é difícil, a vazão lá em Sobradinho tem sido em torno de 800 metros cúbicos por segundo, nunca foi tão baixa. Nunca foi tão baixa. Nunca na história Nunca da barragem construída lá em Sobradinho, nunca teve uma disponibilidade de água. E é claro que isso afeta principalmente aí os estados de Sergipe e Alagoas, porque a força da água diminui, a entrada da água do mar ela avança, então, e o assoreamento do rio dificulta essa captação aí para Sergipe, principalmente, que é que capta mais. Alagoas capta menos porque capta ali só para as cidades. É o abastecimento de água para a capital e a região. A capital e a Grande Aracaju. Aí é o abastecimento de toda a região metropolitana. Toda a região metropolitana. Vem da adutora do São Francisco, feita há alguns anos atrás. Então isso é importante para fazer essa adaptação, para não faltar água para Aracaju, e parabéns pela sua demanda e parabéns pela pronta resposta aí do a resposta foi rápida. Eu fiquei surpreso, né? A rapidez, o presidente telefonar no dia de domingo. A audiência foi quinta-feira no Ministério da Integração, ao meio-dia. Meio-dia 10 para meio-dia, quinta-feira. Sexta, sábado, domingo, o presidente já telefone, tem 3 dias depois, já com a solução. Foi muito bom. Meu caro presidente da Caixa, Gilberto Occhi, foi muito bom ouvi-lo aqui no programa. Dia 29 estaremos lá na Assembleia Legislativa. Um abraço para o senhor, muito obrigado, hein? Muito obrigado, um abraço a todos aí e uma boa semana para todos nós aí. Amém. Bom trabalho, Amém. bom dia. Tá bom? Que Deus nos abençoe aí. Governador, um grande abraço. Um grande abraço, bom dia, pela presidente. oportunidade. Um abraço, conversamos na Conexão Nacional com Gilberto Occhi, presidente da Caixa. Aqui em Aracaju estamos conversando com o governador do estado, Jackson Barreto. Ao vivo são 7h38 minutos e meio. Respire, inspire-se com esse novo estilo de vida. Belleville Litoral Sul. Lotes a partir de 400 metros quadrados ao lado da Praia do Saco. Vendas 32465826. 32465826. Belleville.net.br. Governador Jackson Barreto, você não estava acostumado com essa rapidez na atenção da presidência da República quando o Dino era presidente, né? Não, vou fazer acusação à presidência, não. Mas, na verdade, não tinha essa rapidez, não. Não tem por que a gente não negar, tinha, não é? Não tinha por que negar, não tinha essa rapidez. E outra coisa, é um assunto de muita emergência, Gilmar. Você já pensou, Aracaju e a Grande Aracaju, ela é abastecida, acima de tudo, a barragem do Postinho complementa, mas a base é a adutora de São Francisco, ela é quem tem a responsabilidade de abastecer Aracaju e a Grande Aracaju, 1 milhão de pessoas. Então, com essa vazão lá embaixo do Rio São Francisco, a captação que você conhece ali na telha, naquela adutora, está assim, vamos dizer, quase na terra, comprometida. Precisamos fazer dragagem, abrir um canal para poder pegar o eixo central do São Francisco, para poder levar até o local da captação, para não ser surpreendido e deixar Aracaju e a Grande Aracaju com problema de falta de água. Então, fizemos um projeto e o ministro discutiu comigo, ministro, isso aqui é de emergência, isso aqui não pode ser feito depois que não tivermos mais água, porque a população vai morrer. Aí ele disse, olha, eu vou conversar com o presidente, porque isso aqui precisa de liberação de recursos, e aproveite para trabalhar também o projeto junto com esse projeto da região da seca. E aí, ontem, às 19h30, o presidente Temer telefonou, dizendo que tinha despachado com o ministro da Integração, no sentido de atender com 10 milhões de reais um projeto para atender a área da seca e também o problema da captação da água de São Francisco. Vamos ver agora a questão da liberação desses recursos, porque ele deu um caráter de emergência e a gente corria aqui com os projetos. Foi muito bom, porque foi uma viagem, Gilmar, assim, de muito trabalho. Por exemplo, eu fui lá no Ministério do Turismo para discutir com o Ministério do Turismo a liberação dos recursos da obra do Centro de Convenções, no sentido de que haja uma liberação
e não sofra solução de continuidade, porque você libera um pedaço, atrasa a obra, tem canteiro de obra, de repente o empresário fica triste, libera os operários, o dinheiro não chegou, o canteiro de obra fechou, desarrumou, para você rearrumar novamente, não é brincadeira. Então eu tive lá, né, no sentido de garantir a liberação desses recursos, e da mesma forma tive lá no Ministério das Cidades, com o ministro Bruno, que já falamos aqui hoje, sobre o programa de casas populares, no Ministério da Saúde também, levando várias demandas de vários municípios do Estado, também de responsabilidade das prefeituras e de responsabilidade do governo do Estado. Encontrei uma situação, eu diria assim, mais difícil no que se refere a uma definição de recursos para determinadas áreas específicas. E no Ministério do Transporte, para nossa alegria, andando bem a obra, o projeto do aeroporto, que estava parado há mais de um ano. Isso aí, Deda lutou muito, Marcelo Deda, eu contei 14 viagens, Jackson Barreto e Marcelo Deda, na Infraero para a obra do aeroporto. Quer dizer, o governo do Estado, e nós fizemos. Eu fiz aquela avenida que você sabe, entra ali ao lado do muro do aeroporto, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Fizemos a parte do fundo do aeroporto, tiramos o morro lá do bairro Santa Maria, o morro do Avião, e as avenidas, em frente ao Santa Teresa, fizemos a avenida, cobrimos o canal, botamos iluminação, tudo obra do governo do Estado. Todos os projetos do aeroporto, Gilmar, todos nos mínimos detalhes, foram pagos com recursos do governo do Estado. Nós já investimos naquela obra, entre o que já foi feito e os projetos do aeroporto, a estação de embarque, a conclusão da obra da pista, já investimos 55 milhões de reais. E a obra parou, mais de um ano. Mas eu quero aproveitar para agradecer a bancada de Sergipe, todos os 3 senadores, todos os 8 deputados federais que colocaram uma emenda de bancada para a infraestrutura aeroportuária daqui de Sergipe. E foi uma emenda impositiva que nós estamos trabalhando lá no Ministério e na Infraero para reiniciar essas obras do aeroporto. O Valmor foi conosco, nosso secretário, discutiu tecnicamente com a diretoria da Infraero, bem como discutimos também o uso, através de um braço do viaduto, que nós estamos abrindo um braço no viaduto Manuel Celestino Chagas, ali por trás de Ferreira Costa, vai entrar uma nova avenida que liga com a gasoduto no Orlando Dantas e vai atravessar pelo fundo do aeroporto. É uma obra importante de mobilidade urbana, para facilitar a mobilidade urbana. E nessa pedimos pressa, né, para que a gente pudesse, para que pudéssemos fazer essa obra, porque tem ali uma linha ainda de trem, da antiga leste, e teria que conversar com a NTT. E a NTT estava presente na reunião, onde o Ministério deu uma solução, e Valmor vai encaminhar o nosso secretário para que a obra não possa sofrer solução de continuidade, não venha parar por causa do problema desse pedaço da linha de ferro ali. Então você vê que é uma viagem que a gente faz cuidando dos mínimos detalhes, é o dia a dia na busca, né? Quando nós estávamos discutindo com a direção da Infraero sobre a obra do aeroporto, aí o presidente João Dória, aliás, o doutor Jordão, do Ministério da Infraero, disse, olha, o presidente da Infraero recebeu uma recomendação pessoal do presidente Temer para que a gente avançasse na obra do aeroporto de Aracaju. E aí eu disse, olha, está ouvindo, Valmor? A semana passada que nós conversamos com a Infraero, essa semana volto aqui, a Infraero já recebeu recomendação do presidente da República para tocar a obra do aeroporto. Então, as coisas estão andando, meu caro Gilmar. Se você não for atrás, é pior, não é? É pior. E a gente, com as dificuldades que está atravessando, depois eu fui na Casa Civil, marquei uma audiência com Eliseu Padilha, meu colega na Câmara,
presidente da Fundação Ulisses Guimarães, onde é o chefe da Casa Civil, para pedir a ele o esforço do governo, porque há uma discussão de um projeto dos governadores do Nordeste, principalmente do Nordeste, mostrando ao presidente da República que a renegociação das dívidas com os estados não foi benéfica para os governadores do Nordeste, com exceção de Alagoas, que recebeu um pouquinho a mais, porque tinha uma dívida grande. Mas nós que fizemos o dever de casa, que não temos essa dívida grande com a União, fomos pouco beneficiados. Lamentavelmente, quem é beneficiado, o Rio de Janeiro decreta emergência, ganhou 3 bilhões e 200 milhões só numa medida provisória. São Paulo, 500 milhões por mês. Então, o governo já reconheceu que nessa renegociação, o Nordeste ganhou muito pouco ou quase nada. E aí os governadores estão fazendo movimento. Eu tive uma reunião com o governador da Bahia, com o governador do Piauí, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, assumiu para ele essa luta também de colaborar. E eu acho que deve até o final deste mês de agosto termos alguma luz no fundo do túnel com relação aos estados do Nordeste. Eu estou com essa esperança. Eu tenho muita fé em Deus que eu vou ver essa luzinha se acender até o final do mês de agosto ainda com relação a essa proposta de ajuda aos estados do Nordeste que não foram beneficiados com o processo da renegociação das dívidas. O senhor elencou inúmeros pontos aqui: infraestrutura, transporte, turismo, moradia popular, a própria saúde, mas a oposição ainda continua insistindo. Eu tenho uma pergunta na mesma linha de raciocínio que você está desenvolvendo aí, meu caro Marcos. Sim. Eu faço a seguinte pergunta ao governador Jackson Barreto. O senhor disse aqui há poucos instantes, o senhor agradeceu a toda a bancada federal, aos 3 senadores e a 8 deputados federais. Mas o senador Valadares lhe deu uma estocada recentemente via Twitter dizendo que um governador solitário que diz o que não deve e fala sobre o que não sabe e pede aquilo que não pode pedir. O senhor deixou de ser solitário? Não, rapaz, eu continuo, meu amigo. Você visita um ministro numa quinta-feira. No dia de domingo, o presidente da República telefona, liberando o recurso que eu fui pedir. Que governador solitário é esse? Habilidade e prestígio? Hein? Habilidade e prestígio? Não, não é habilidade e prestígio, é uma história de vida que é diferente. A gente não constrói uma história a partir de agora, porque se for construir história a partir de agora, é história cor de carochinha com E. Mas quem tem uma longa história de vida, que se escreve com H, é evidente que tem que ter a consciência de que precisa manter sua coerência, mas você nunca fecha as portas. E, afinal de contas, quem é governador de um estado não é dono de si, não. Eu sou governador de 2.200.000 habitantes. Tenho que procurar o governo, e o governo é do nosso partido. Não tem problema nenhum. Qual é o problema que tem você tomar uma posição? O que eu quero deixar bem claro aqui para Gilmar é que essa história de solitário nunca existiu. E eu acho que quem como nós construímos a nossa vida pública, e não foi fácil a nossa vida pública, a construção dessa vida, com todas as dificuldades que eu atravessei, eu não quero fazer discussão. O senador Valadares quer participar de uma discussão com o Jackson Barreto para tirar o foco da campanha de Aracaju e do seu candidato. Porque se o senador Valadares, a mágoa dele é porque eu não apoiei o filho dele para prefeito. É só essa. Todo mundo sabe. Até então estava tudo bem, aguardando o apoio de Jackson Barreto, porque queria o apoio de Jackson Barreto. Como o Jackson Barreto não deu esse apoio, agora todos os defeitos do mundo o Jackson Barreto teve. Só que o povo não é tolo. Eu não quero fazer essa discussão política, porque eu já disse e eu repito, é preciso que as pessoas tenham coerência. Gilmar, eu não quero fazer discussão o tempo todo com o Valadares, porque ele quer, na verdade, tirar o foco da discussão política da candidatura do filho. E eu não vou ficar aqui debatendo com o Valadares, porque eu não tenho assunto para debater com o Valadares, está certo? Agradeço a ele e a todos os senadores. Na hora que eles fazem uma emenda para o Estado de Sergipe,
Eu venho aqui e reconheço publicamente, agradeço. Agora sei também que é uma obrigação de cada parlamentar, de cada senador, de cada deputado, ajudar o seu estado. Tradicionalmente, sempre, a bancada de Sergipe, eu como deputado federal participei de diversas reuniões ao lado do senador e de outros deputados, se coloca emenda para o estado. De sorte que eu estou aqui reconhecendo que todos assinaram essa emenda para a obra do aeroporto e estou aqui agradecendo, mas debate com o senador não quero, solitário não sou, que o senador sabe que eu tenho amigos em Brasília, tenho tantos amigos em Brasília, porque construí amizades ao longo de uma história de coerência política. Antes de voltar às questões administrativas, são 7h52 da manhã, 7h52, entrevistando então o governador Jackson Barreto, em nome de Jaluzi. Jaluzi facilita construir, somente em Jaluzi, piso 45 por 45 acro, a partir de R$ 14,50 à vista. Telha, a partir de R$ 13,80 à vista. Jaluzi na Desembargadora Mainar, Avenida em Aracaju. Antes de voltar, governador, às questões administrativas, hoje o vice-governador Belivaldo Chagas assinará a ficha de filiação ao PMDB às 5 da tarde na sede do partido. Tenha calma, governador. Tenha calma. Aí, duas perguntas. Risada, não foi? Hein? Você deu uma risada quando eu fiz. Exatamente. Dor Agora, de cotovelo, meu amigo, dá e não passa. quem é que está com dor de cotovelo? Chagas filiar-se ao PMDB. Quem é que está com dor de cotovelo? Coerência. Quem é que está com dor de cotovelo? Não, eu não quero fazer esse debate. A gente estava com uma entrevista tão boa. Nós temos problemas de emprego do povo, do Estado. Deixa a dorzinha de cotovelo, que todo mundo sabe por quê. Belivaldo está se filiando, porque Belivaldo quer continuar sua vida numa linha de coerência política. Então, a filiação de Belivaldo diz assim, o solitário governador, a dorzinha de cotovelo, não apoiou meu filho, tudo é isso. Você sabe que é isso. O povo sabe que é isso. Tirou Belivaldo do PSB, eu não tirei ninguém. Belivaldo é que acha que o lugar que ele está bom, e eu estou satisfeito, porque eu tenho ao meu lado um homem sério, dedicado, leal, competente, amigo de todo mundo, me ajuda muito, não é? Olha, o que Belivaldo faz nessa administração, se reúne com todos os sindicatos, tem um diálogo aberto com todas as categorias, com todas as pessoas da sociedade, me ajuda muito, e ele sabe o esforço que nós estamos fazendo. Então, eu não aceito, por exemplo, pelo fato de que eu não apoio a OB, eu hoje sirvo, eu hoje presto, amanhã não sirvo e amanhã eu não presto. Eu continuo servindo e eu continuo prestando agora, fiel à coerência. Então, a filiação de Belivaldo no PMDB incomoda o senador, todo mundo sabe disso. Mas não vamos debater mais o senador, não. Ele já está com muito problema, deixa ele em paz, até porque a idade dele não permite essa discussão tão forte assim. Mas ele disse... A nossa idade, né? Eu sou um pouquinho mais novo que ele. Sei, mas ele disse que não discute com o aposentado, referindo-se ao senhor. Não, mas eu estou tão aposentado quanto ele. Olha, ser aposentado é uma glória, é uma honra. Não se pode falar mal de aposentado, tá certo? Porque os aposentados são aqueles que já serviram ao Estado, ao país, à vida pública, à administração, com toda a dignidade. Não é? E continua servindo, não é? O senador Valadares também já tem aposentadoria. Ele não é aposentado como governador do Estado, não é aposentado também. Então, eu acho que a discussão tem que ser com relação aos problemas do Estado. Senador, muito obrigado que o senhor assinou com os demais a emenda para a obra do aeroporto. Continue fazendo isso, porque o senhor está servindo bem ao seu Estado. Afinal de contas, o senhor vai completar 24 anos no Senado. Foi eleito todas as 3 vezes para o Senado com o meu voto, com a minha participação, com o meu trabalho, com a minha ajuda. Siga seu caminho em paz, ao lado das companhias que o senhor procurou. Eu estou muito feliz onde Deus tome conta de todos nós. Vamos em frente, Gilmar. Vamos em frente. O senhor se referiu aos aposentados. 7h55 da manhã, ao vivo agora, Mix, e Atalaia e Cidade Emerson Simão Dias. Referiu-se à importância dos aposentados. Por que, então, governador, os aposentados no seu governo são os últimos a receber? É justamente essa falta de recursos, né? Essa falta de recursos. Os problemas todos estão aí.
colocados. Né? Às vezes o pessoal, os aposentados, essa semana eu me encontrei na igreja de São José, eu fui à missa sábado à tarde, e aí 2 professoras aposentadas, Jackson, meu filho, a situação ainda é muito difícil, e entre receber esse salário, eu disse, eu estou compreendendo, porque lá em casa tem uns 3 ou 4 aposentados que questionam essas mesmas dificuldades. O que é que eu prometi para elas? Que há uma perspectiva das condições do Estado melhorar. Gilmar, eu vou lhe falar aqui uma coisa que eu fui muito aplaudido na última sexta-feira, quando eu fui inaugurar obras, escola, no município de Indiaroba, Cristinápolis e Ungaúba. E depois eu fui implantar o 11º Batalhão de Polícia Militar do município de Tobias Barreto e anunciei a abertura da delegacia de plantão em Tobias Barreto, convocando novos funcionários da Polícia Civil que foram aprovados nesse último concurso para abrir a delegacia. E no meio do meu discurso, na primeira escola, que eu fui recebido na porta da escola, graças a Deus, com um grupo de jovens gritando, você me representa, você me representa. E a gente sai com as lágrimas nos cantinhos dos olhos, chorando, se escondendo, limpando os olhos, de ver tanta dificuldade e ainda os jovens ali. Por quê? Porque eu prometi a eles, um ano atrás, que eu ia dar uma nova escola para eles e dei. Mas o meu discurso, o que eu sempre falei, que o povo aplaudiu. A situação do Estado, da dificuldade financeira, é muito grande, porque não tem planejador que consiga planejar uma administração contando com 100 milhões no final do mês, e quando chega no final do mês, recebe 23 e deixou de receber os 77, algum ladrão levou. O que acontece com esse exemplo que eu quis dar? Eu digo, o cidadão tem 100 reais. Por exemplo, aqui, o cidadão tem 100 reais. A feira de Indiaroba é no dia de domingo. É verdade. Não é? Aí 100 reais. Você guarda os 100 reais para ir para a feira. Na sexta-feira, vai um ladrão na sua casa, levou 77 reais, você ficou com 23 reais. No domingo, quando é o dia da feira, o que é que você vai fazer com 23 reais? Será que esses 23 reais vai dar para você comprar tudo que você ia comprar com os 77 que o ladrão levou? Não, é impossível. Então, corta aqui, corta ali. A mesma situação do Estado. Eu tinha 100 milhões, levaram 77, eu fiquei com 23. Não sei fazer mágica, milagre, só Jesus. Não sou Jesus, não tenho poder, não tenho essa força. Não tenho uma casa da moeda, não tenho uma maquinazinha na minha casa para fazer dinheiro. O que é que eu posso fazer? Se eu encaminhei o Estado de forma correta, se eu fiz o meu dever de casa, se o Estado é elogiado pelas suas contas, pela sua organização, como eu fui a semana, Gilberto Occhi é testemunha, ao lado de Gilberto Occhi, na Caixa Econômica, um grande empresário da construção civil de outro estado, olhou para mim, para o meu assessor, Salles estava ao meu lado, esse empresário chegou para o Gilberto Occhi e disse, olha, esse governador é o governador do estado mais organizado do Nordeste, do ponto de vista da estrutura da administração, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do trato com as empresas que chegam de fora, é um estado enxuto, um estado organizado. Eu fiquei emocionado, Gilberto Occhi olhou para mim, me cumprimentou e disse, parabéns, governador. É esse esforço que a gente faz, Gilmar. Eu não tenho dinheiro, o que é que eu posso fazer, pelo amor de Deus? É rezar e pedir a Deus para os recursos se organizarem como eu espero que estejam se organizando. Quando o senhor falou em polícia, o reenquadramento daqueles 26 policiais, mesmo com essas dificuldades do governo, vai existir essa possibilidade de reenquadrar os 26 policiais civis? Policiais civis, faltam 26 policiais civis serem reenquadrados ao quadro da Polícia Civil. Tem como reenquadrá-los este ano? Nós mandamos. Eu já resolvi o problema de 15, não é? E estamos trabalhando aí com a Procuradoria, estamos trabalhando com o doutor João Batista, que tem encaminhado essa questão. Eu tenho procurado dar uma solução a diversos processos na área da Polícia Militar e Polícia Civil, tendo como escudo fundamental a lei, mas também, além da razão, também um pouco de serenidade e um pouco de coração. Porque um militar,
dedicar sua vida inteira à sua carreira, à sua polícia, e depois ver destruído todos os seus sonhos por determinadas filigranas que, do ponto de vista da opinião pública, não atendem aos interesses da sociedade, você tem que fazer tomar uma decisão que atenda o que diz a lei e que atenda aos interesses da sociedade. Eu não quero nunca de amanhã, ao deixar o governo, um pai de família da Polícia Militar ou da Polícia Civil diga que perdeu o direito de estar na corporação, perdeu o direito de ser promovido por uma ingratidão, por uma injustiça do governador Jackson Barreto. Porque essas pessoas têm seus sonhos. E nós não estamos aqui para destruir os sonhos das pessoas, mas para ajudar a realizá-los. Alguém pode querer fazer politicagem até porque criar um movimento. Mas a gente tem tempo. Eu sou governador do estado até dezembro de 2018, com fé em Deus, e eu pretendo concluir esses casos todos. Tem muitos casos na polícia, no Corpo de Bombeiros também, algumas injustiças praticadas contra alguns militares, alguns oficiais, que nós temos que atender. Afinal de contas, o que seríamos de nós sem os bombeiros, sem a polícia militar, sem a polícia civil? Então é preciso também de um toque de coração nessas questões todas. E nessa parte, os militares sabem que se não conseguem no meu governo, em outros será muito mais difícil, porque eu trabalho com a razão e também com o coração. Tenho a certeza disso. Jackson, governador do estado, governador. Depois do nosso café, no último sábado, eu lhe fiz um apelo em relação aos concursados da Polícia Civil, que já fizeram, inclusive, o curso de formação, estão prontos para trabalhar. Participei logo depois de um encontro com representantes deles. Eles me fizeram, então, o seguinte apelo e para lhe passar uma sugestão. É de que, se o governo não tem condição de chamar, porque não tem como assegurar o pagamento dos salários, por que não define um cronograma de convocação, por exemplo, 20 por mês, 15 por mês? Há essa possibilidade. Veja o seguinte, foram nomeados 120 da Polícia Civil, uma remuneração básica de R$ 4.500, mais ou menos. Isso dá um custo de 540 mil mês. 540. Da Polícia Militar, de todo o concurso que eu fiz, eu já convoquei 1.014. Com a remuneração mais ou menos na faixa de 2.800, 2.900, dá um valor total de 2.918.000, 3 milhões por mês a mais na folha. E o da Polícia Civil, 500 mil, quer dizer, os dois juntos dão exatamente 3 milhões e meio. Na hora que a gente tiver, meu caro Gilmar, uma luz desse processo de renegociação, porque na conversa que eu tive com o ministro Eliseu Padilha da Casa Civil, ele me disse que o presidente está muito preocupado com a situação dos governadores do Nordeste, porque tem consciência de que o Nordeste não foi beneficiado com essa renegociação das dívidas. E aí, então, qual é a preocupação dele? É de buscar uma fórmula de atender aos governadores do Nordeste. E também, nessa conversa com o Padilha, ficou claro que o senador Renan interferiu favorável aos governadores, alegando, inclusive, o princípio federativo que o Senado exerce na apreciação desse projeto que está sendo votado no Congresso da renegociação, no sentido de que os estados passassem a ter, de forma emergencial, uma ajuda financeira através de uma medida provisória, em dinheiro, e outra parte em recursos para financiamento de mais obras para fortalecer, fazer girar a economia, gerar emprego, gerar renda. Então, essa discussão está sendo feita. Na hora que essas coisas acontecerem, aí eu posso me sentar, tanto com a Polícia Civil como com a Polícia Militar. Mas tudo levando em conta o limite das minhas condições, porque pode chegar o dia de eu não ter o dinheiro para pagar e a vergonha vai ser maior. Eu tenho medo de ser mais humilhado do que estou sendo com essa situação
do servidor público, Gilmar. Não é, olha, Gilmar, tem a turma da Polícia Militar, que são 300 e poucos, 340 agora. E esse pessoal já fez uma opção da sua vida aqui para a Polícia Militar. A cada ano que passa sem ser convocado, é como se eles estivessem perdendo mais um ano da sua vida, mas naquela fé. E eu disse para eles, não percam a sua fé, porque eu não deixarei de convocar nenhum dos policiais militares aprovados no concurso. Durante esse tempo, até terminar o prazo, que esse final do ano, uma luz que eu tiver, inclusive eles aceitaram que a gente faça alteração no valor da bolsa para poder integrar a polícia como estudante e, ao final do curso, integrar a carreira de policial militar. Eu tenho conversado com eles todos. Pode ter certeza que não me falta nessas conversas coração, razão e necessidade que o Estado tem para melhorar e ampliar a segurança. O que o senhor acha desse movimento Polícia Legal? Olha, o que eu acho, Marcos, é o seguinte. No momento de dificuldade, a gente só busca uma saída, uma solução, se pensarmos dentro do mesmo objetivo. Tá certo? Então o governo faz sua parte. Você está vendo aí, a população está nos ouvindo, vendo todas as tratativas que um governador está fazendo, rodando o país, rodando o governo em Brasília, indo atrás. Gilberto Occhi confirmou isso por telefone agora. Gilberto Occhi confirmou agora, por isso você vê o testemunho de Gilberto Occhi, presidente da Caixa Econômica do Plano Nacional. E aí eu estou fazendo a minha parte nessa dificuldade. O que nós temos que fazer agora é dialogar e confiar um no outro. Porque quando eu assumi logo o governo, a Polícia Militar vinha atrás de mim, todos eles, as entidades, todos os militares, governador, o senhor precisa destravar as promoções na Polícia Militar. Eu sei, Marcos, eu sei, Gilmar, o que era o custo disso, mas eu sei também o que eram as carreiras cortadas, os sonhos desfeitos de tantos anos na polícia sem direito a uma promoção. Foram quase 1.000 promoções de uma só vez que este governador fez na Polícia Militar. Então, eu não fiz favor, eu fiz uma obrigação que era de outros governadores que não fizeram. Então, tudo isso tem um acréscimo na folha. E, de repente, vem essa crise. Mas não fui eu quem fabriquei essa crise. São 12 estados que estão passando por essa dificuldade. Então, não adianta, nesse momento, qualquer atitude de demonstração de força, porque quem perde é a própria sociedade. Porque nesse momento de dificuldade, o que nós temos que fazer mais é dialogar. E o governo, através das suas áreas, do planejamento, o doutor Gama, o doutor Jeff da Fazenda, Belivaldo, chefe da Casa Civil, Benedito Figueiredo, todos têm se reunido com o pessoal, se reuniram com o pessoal da polícia, têm discutido. Agora, não dá para esse momento você fazer qualquer sinalização pela situação financeira do Estado. Esse mês, a gente já fez um parcelamento com uma melhoria, um pouquinho de melhoria no salário, não é? Um esforço, porque o mês anterior o parcelamento foi terrível. Agora houve uma melhoria. É pedir a Deus trabalhar, porque a educação tem que dar sua contribuição, a saúde tem que dar sua contribuição, o governador, a polícia militar e a polícia civil. Sabe por quê? Porque se cada um quiser demonstrar força, quem vai perder a sociedade? A educação vai fazer greve. Tá? Para parar a escola, deixar os filhos do povo, porque os filhos do povo pobre estudam na escola pública. A saúde vai cruzar os braços, a polícia militar não vai trabalhar ou vai fazer um trabalho tartaruga, sei lá como é que chamam. Meus amigos, nessa hora difícil, quem vence é o poder do diálogo. Tem que ter muita fé em Deus, dialogar e trabalhar para essa maré passar. E o governador vai estar atento, como esteve em outros momentos, dialogando, ajudando e atendendo a Polícia Militar e a todas as áreas do governo do Estado. Então, na sua opinião, esse movimento da polícia, ele não é correto? Não, eu não estou dizendo que ele seja correto. Ele não é bom para a sociedade. Porque no momento que a sociedade precisa muito de segurança, você viu o trabalho que a Polícia Civil fez
Essa semana já prendeu o assassino do delegado. Descobriu o cidadão. Trabalhou de forma competente, investigativa. Não é? Doutor João Batista vem atrás de mim. Governador, há poucos dias, eu fui ao bairro Santos Dumont. Era uma luta do povo do bairro Santos Dumont, do meu querido bairro Santos Dumont, para melhorar a segurança. Coloquei lá na praça, visitamos o Padre Soares, lá na paróquia de São Francisco, um apelo da comunidade para colocar um parque lá, um parque móvel. O último ano, com a sala, com o escritório dentro do parque móvel, com vários policiais militares dentro, 9 policiais militares a civis desse parque para atender o Santos Dumont. A população exigiu que a gente abrisse a delegacia plantonista lá próximo ao terminal de ônibus, não é? A delegacia está funcionando, um esforço grande, porque você tem que pagar mais recursos para o pessoal final de semana. O parque do bairro América tinha sido fechado. O governador voltou porque aquele parque não podia nunca ter sido fechado. Além da tradição, ele tem uma história na consciência coletiva do povo do bairro América. E aquele parque realmente ele é resolutivo. Temos outro pedido ainda do parque do São Carlos. Quer dizer, então, o governo está fazendo um esforço muito grande. Nesse momento, o que nós precisamos compreender é que a dificuldade que o país está atravessando, o Estado está atravessando. Agora, se o governador tivesse aí na mordomia um governo de Estado que nunca alugou, durante seu período de governo, um avião para fazer qualquer viagem, um avião a jato para fazer qualquer viagem. Porque eu tenho consciência que não posso e não devo fazer num Estado que está com as dificuldades. Mas os governadores chegam em Brasília para uma reunião com o presidente da República, cada um com um jatinho no aeroporto, menos o governador de Sergipe, porque tem consciência que ele pode muito bem viajar num avião comercial. E a minha origem não me permite estar com esses luxos tolos, porque essas coisas passam. E eu não tenho essa tolice, sabe, diante da situação do meu Estado. Pode até não ser um bom exemplo, mas só quero dizer que eu nunca tive mordomias e nem tenho. Eu sou um governador do Estado, que o Estado tem o direito de fornecer alimentação ao governador. Mas eu moro na minha casa. E quem faz meu supermercado sou eu mesmo, com o empregado de casa. Eu não estou comendo, eu como no palácio no dia que eu estou lá, e que é preciso, num caso de urgência, comer lá no Palácio de Veraneio. Mas minha refeição eu faço em casa. Eu estou dando esses exemplos, pode não parecer ser nada, mas apenas estou demonstrando com gestos que eu continuo o mesmo cidadão de antes. Ninguém vê Jackson Barreto aí com mordomias, saindo da linha que sempre traçou na sua vida de simplicidade. Então eu estou fazendo toda a minha parte, uma dedicação total, não é? Até com problemas de saúde, mas segurando a barra porque é preciso. Então, o que eu preciso da Polícia Militar, nesse momento, com todo respeito, é de compreensão para o momento que a gente está atravessando. São 8 horas mais 14 minutos e meio. Quando definiu o apoio ao ex-prefeito Edivaldo Nogueira, o senhor governador disse que não daria a campanha de Edivaldo, que vai começar amanhã, oficialmente falando, o tempo que Edivaldo precisa, mesmo porque precisa administrar o Estado. De lá para cá, os irmãos Amorim anunciaram apoio ao deputado federal Valadares Filho. A entrada dos irmãos Amorim na campanha com Valadares Filho obriga Jackson Barreto a participar mais ativamente da campanha de Edivaldo? Por que motivo? Não estou perguntando. Por que motivo? O Amorim foi derrotado em Aracaju feio na eleição de governador e é senador de cotovelo, derrotado feio. Eu fico assim às vezes, sabe, quando eu vou à igreja, agradeço tanto a Deus a vitória que eu tive no estado de 122 mil votos de diferença e a vitória que eu tive na capital. Todo mundo lembra que a última eleição de governador foi muito difícil, não é? E Marcelo Deda, na reeleição, perdeu em Aracaju, lamentavelmente, que nunca tinha perdido historicamente. E nós ganhamos por 35 mil votos na capital, e nós ganhamos em Socorro, quando Dela tinha perdido por 10 mil votos. Eu tenho certeza que Dela trabalhou muito por Aracaju, Dela trabalhou muito por Nossa Senhora de Socorro.
E nós ganhamos, Ideda perdeu em Socorro por 10 mil votos, eu ganhei na capital, eu ganhei em Nossa Senhora Socorro. Não tenho nenhuma preocupação. Os Amorim não ajudam em nada, meu amigo Gilmar, não ajuda em nada. Ao contrário, é um karma. Aonde eles encostam com André é triste para as pessoas, porque todo mundo sabe o que é que acontece. Eu não quero fazer essa discussão política. Se você me permite, eu diria assim, não ajuda em nada. Vai ser muito ruim para o candidato ter esses personagens ao seu lado nessa campanha. Eu acho que a campanha, as pessoas sabem perfeitamente o que significa a companhia desse pessoal todo que está aí ao lado do PSB. Agora, se você me permite voltar a entrevista para o campo da nossa ação, eu sei que você tem todo o direito, o programa é seu, o radialista é você, mas você me permite para a gente discutir mais os problemas do nosso Estado. Sim. E deixar esse pessoal de lado, que esse pessoal já derrotamos uma vez feiamente. O Hospital do Câncer, governador Jackson Barreto. Você está vendo aí os empresários reclamando que na licitação da obra, depois de ter feito a terraplanagem, as empresas afundaram o preço e tem empresas aí reclamando que esse valor não vai dar para construir o hospital. É uma polêmica, é uma coisa difícil, sabe, para conviver nesse campo que não é minha seara. Porque as empresas entram na licitação, na concorrência, eu não conheço, não converso, nem quero conversar. Não sei quem são. A informação que eu tenho é que afundaram demais o preço, mergulharam, e esse valor que venceu, que pode não ser o suficiente. Eu não posso aqui fazer nenhuma avaliação. O que eu quero é que a obra seja, na verdade, executada. É isso que eu quero. Como está sendo construído o centro do CR4, que é o Centro para a Recuperação de todo tipo de deficiência. Eu até, inclusive, vou convidar todas as associações que trabalham com pessoas deficientes, qualquer tipo de deficiência, para ver a beleza da obra que está sendo construída pela CELI, né? Lá no centro administrativo, ali no fundo do Ministério Público, ao lado do Tribunal do Trabalho, a bela obra do Centro de Recuperação para Deficientes, que foi uma obra que está sendo construída com recursos ainda. E quando eu era deputado federal, me dediquei a um pedido de Eliane Aquino. Faço questão de dizer que foi Eliane Aquino quem me pediu que colocasse a minha emenda a favor da construção desse centro de recuperação para pessoas com deficiência. E a obra está andando. Eu vou inaugurar essa obra no início do próximo ano. Quer dizer, todo tipo de deficiência. Inclusive, foi elogiado no Ministério da Saúde e serviu de modelo para o país esse projeto feito no Centro de Recuperação de Pessoas Deficientes do Estado de Sergipe. Uma beleza de obra. Olha, 8h19 da manhã, 8h19, atenção, funcionários públicos, privados e profissionais liberais. Começou o grande feirão Avese nas lojas associadas, com vantagens exclusivas. Mude a direção da sua compra. Compre um seminovo com entrada de 20% no cartão de crédito. Parcele em até 60 vezes e no financiamento. Escolha um mês de intervalo. Janeiro ou fevereiro, sem parcela. Não perca dinheiro. Seminovo é o melhor negócio. Consulte as 20 lojas participantes. Avese. Governador, o jornal O Globo trouxe no final de semana a seguinte matéria, e leio apenas o primeiro parágrafo para lhe fazer uma pergunta. O Globo. O governo do presidente Michel Temer quer incentivar os estados a promoverem parceria com o setor privado para ampliar as redes de tratamento e coleta de esgoto, ou então privatizar essas empresas. A pergunta que lhe faço é a seguinte, na linha do que voltou a dizer semana passada o senador Eduardo Amorim, de que o seu governo não vai vender a Sergás, o Banese ou a Deso. O seu governo vai participar dessa proposta, vai atender essa proposta em relação à Deso do governo federal? Meu caro Gilmar, eu gostaria tanto de ter o prazer, quando as pessoas perguntam por que você não quer ser candidato a senador, é porque eu já fui vereador em Aracaju 2 mandatos. E em sendo vereador, eu tratei desses assuntos todinho que Eduardo Amorim trata diariamente.
tá certo? Né? 2 mandatos que eu exerci de vereador, os meus discursos na Câmara justamente são os mesmos discursos de Amorim. Assim, muito paroquial, aquele discurso tolo para talvez criar, não sei. Eu acho que eu queria tanto que Amorim um dia me convidasse para assistir um debate no Senado, ele fazer um belo discurso discutindo os problemas do nosso Estado, os problemas estruturais, e ao mesmo tempo apresentando soluções, projetos, saídas, ou fazer daquela casa do Senado, a casa de Rui Barbosa, olha, estou falando, a casa de Rui Barbosa, não é de Eduardo, não é? Um discurso para discutir o Brasil, os problemas, uma questão nacional, que aliás como médico, acho que ele é um homem competente, poder fazer uma discussão, mostrando o problema e mostrando a saída, dando sugestões, fazer da Casa do Senado uma casa que fosse a expressão do pensamento nacional. Mas, lamentavelmente, Eduardo só quer discutir assuntos que, na verdade, não estão na ordem do dia. Esse governador nunca discutiu Sergás. Eu estava, essa semana, discutindo com os companheiros a luta da Sergás com relação à disputa que tem aqui com a Petrobras, que está retirando recursos do nosso Estado, receitas do nosso Estado, com questões judiciais importantes, na defesa da Sergás e na defesa dos interesses do Estado. Eu nunca falei que eu ia privatizar a DESO. Tudo isso é um discurso para criar uma discussão política de campanha eleitoral. Não sei o que acontece com o senador Eduardo Amorim. Eu tenho pena de ver assim o senador Eduardo Amorim só fazendo colocações que fogem um pouco daquelas tratativas que um senador, um homem como o Gilmar Rocha, que foi senador por Sergipe, quando abria a boca no Senado, parava o Senado. Um senador como José Eduardo Dutra, que foi um líder de oposição duro, um aguerrido, e foi capaz de ser matéria nacional, matéria nacional. Então, eu quero dizer que o senador Eduardo Amorim, que o Estado de Sergipe ainda está esperando que ele venha exercer seu mandato de senador na defesa dos grandes temas do nosso país e do nosso Estado. Hoje está vindo aqui para Sergipe o ministro da Educação, vem trazer recursos para o hospital universitário, uma luta muito grande do ministro, do reitor Antonioli, e o senador Eduardo Amorim com os demais senadores trabalharam junto ao Ministério da Educação na liberação desses recursos. Aí um bom exemplo, ele podia repetir, trabalhar para as outras áreas, porque com esses recursos você vai ver concluído a obra de lá da maternidade do Hospital Universitário, da unidade de pediatria, porque essas unidades funcionando ajudam muito o Estado, porque o Estado não tem condições sozinho de arcar com todas essas responsabilidades. Está aí uma coisa boa, interessante. O ministro da Educação me convidou hoje às 15h30 com o reitor para receber o ministro, eu estarei lá. Foi um trabalho dos senadores, foi Eduardo Amorim, estava na frente, participou. Numa discussão que eu tive com o Ricardo Franco, o senador, Ricardo perguntou, governador, o que é que o senhor deseja que o ministro da Educação é meu amigo? O que é que o senhor deseja que eu seja porta-voz? Eu converso com o reitor Antonioli e há uma demanda no Ministério da Educação para liberar recursos para a obra do Hospital Universitário na área de pediatria, na área da maternidade e na área da construção de pediatria que vai atender a UTI, que vai atender, a pediatria vai atender 80 leitos, e a UTI, a maternidade, que precisa muito para o nosso Estado. E Ricardo tratou isso com o ministro, o Amorim também tratou isso com o ministro. O presidente Temer autorizou a trazer para o Estado de Sergipe 10 milhões. Ele vai agora dizer, não vai entregar todo de uma vez, mas está definido o valor. Eu dei a minha pequena contribuição quando eu disse a Ricardo Franco, que ele está aí vivo, que como meu porta-voz ele dissesse, busque os recursos com o ministro para ajudar o hospital universitário. Então, essas coisas, mas não ficar em coisinhas pequenininhas, não é? Já foi derrotada, pare com essa dor de cotovelo. A eleição em 2018
Ele ia ser candidato, ele ia ser um pré-candidato a prefeito de Aracaju, Eduardo Amorim. Mas se eu for discutir a eleição de prefeito de Aracaju, eu vou me perder, sabe? Eu prefiro seguir adiante. Olha, aliás, se você quer saber da maior, eu acho que eu tenho sido um bom prefeito de Aracaju. Sabe por quê, Gilmar? Diga. Gilmar, eu estou trabalhando essa obra do aeroporto aqui em Aracaju, só com os projetos e com a obra que eu fiz das avenidas ao lado do aeroporto, foram investidos 40 e tantos milhões. Nesse exato momento, eu estou para inaugurar a segunda etapa da orlinha do bairro industrial. Toda aquela região do fundo do Moinho, Sergipe, lá no bairro industrial, na direção de quem vai para o Porto Danta, aquela região de Chica Chaves, o residencial Santa Teresa, né? Eu fiz toda a drenagem, pavimentação, asfaltei tudo aquilo ali, até o canal que tinha principal na frente daquela empresa de ônibus da Chica Chaves. Está tudo ali tão bonito, Gilmar. Se você for hoje ali, você não vai reconhecer. Nesse exato momento, eu estou concluindo a obra da avenida que se chamará Dr. Lauro Porto, da entrada de Aracaju, que vai daquele viaduto que vai para Itabaiana, na direção da Boa Luz, e vai sair ali a nova entrada e saída ali, ligando a Santa Glede, vai passando pelo povoado de São José, pelo São Carlos, e se liga ali a Santa Glede, essa avenida que eu vou inaugurar agora em setembro. Eu estou nesse exato momento, agora em setembro, convidei o ministro Bruno da cidade para vir inaugurar comigo o conjunto senador Zé Eduardo Dutra, com 580 casas. Nesse exato momento, a gente está fazendo 2 corredores de transporte, mobilidade urbana. Um é o braço que sai do viaduto Marcelo Deda, por trás de Ferreira Costa, que vai se ligar à avenida Gasoduto do Orlando Dantas e vai atravessar lá para o fundo do aeroporto, é uma avenida. A outra, você abrindo desde aquele trevo ali, que vem da ponte do Marcos Freire 2, passando pela frente do Porto Dantas, já abrindo tudo, aquelas casas de frente ao Porto Dantas já foram todas desapropriadas, e numa reta só vai até o novo shopping, não é, do grupo de Marcos Franco, ali do Sergipe Industrial, não é? Na Avenida João Rodrigues, um novo corredor com alargamento daquela avenida, já está sendo feito, as calçadas estão sendo afastadas, quer dizer, todas essas obras que estamos fazendo. Nós, essa semana, estaremos entregando 3 obras de 3 grandes escolas aqui em Aracaju. Estamos construindo o terminal pesqueiro de Aracaju, em frente ao mercado Albano Franco. Estamos construindo o centro de recuperação para pessoas com deficiência, lá no centro administrativo. Nós estamos, nesse exato momento, também licitando a obra do Hospital do Câncer. Então, se você analisar direitinho, você vai dizer assim, realmente, a prefeitura, o governo do estado está realizando em Aracaju obras extremamente importantes para a vida da cidade. E eu não sou prefeito, sou o governador do estado. Mas você veja, eu não posso mostrar minhas obras na televisão, porque eu estou proibido, porque o estado não tem condições financeiras, e eu não posso gastar dinheiro para mostrar. Eu inaugurei agora a orla de Canindé São Francisco, prometida há mais de 10 anos por todos os governadores. Nesse exato momento eu estou entregando 3 grandes escolas profissionalizantes, uma em Dores, uma em Socorro, que vai se chamar Ulisses Guimarães, e uma em Umbaúba, que vai ser denominada Senador Gilvan Rocha. Sexta-feira da próxima semana, eu estou entregando no conjunto Jardim, no município de Socorro, uma escola, um investimento de 8 milhões numa escola só. Profissionalizante, grande, bonita, dentro daquilo que a gente almeja para os filhos do povo, de educação de qualidade. Essa escola vai se chamar Seixas Dória, governador Seixas Dória, lá no Conjunto Jardim. Então, como você está vendo, todo o trabalho que a gente está realizando nesse estado de recuperação, de construção de rodovias, precisa também recuperar rodovias, porque estive na região sul, lá em Tobias Barreto, e as rodovias estão muito
esburacada, falta de recursos para comprar asfalto. Mas vou ver essa semana, depois que pagar a folha, os recursos que eu vou ter para poder investir em asfalto para recuperar essas rodovias. Então, é um esforço muito grande, são muitas obras. Só na capital, nós suplantamos mais de 250 milhões de reais em obras aqui em Aracaju. Sexta-feira eu vou entregar a escola Ofeniza Freire, no Conjunto Augusto Franco. Na sexta-feira também eu vou entregar a escola Zumbi dos Palmares, no Marcos Freire 3. Na sexta-feira também eu vou entregar a escola Armindo Guaraná, no Rosa Elze. E não para não, Gilmar. A gente está trabalhando. Está difícil, tá. Não tem dinheiro e a gente vai com criatividade e com competência, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá andando a obra das rodovias que a gente está fazendo no interior do estado e vamos atravessando. Ruim é você ficar chorando, né? E só o leite derramado e de repente eu fui a Tobias Barreto sexta-feira, além de inaugurar o novo batalhão, porque lá não tinha batalhão de polícia, uma região de fronteira, muito perigosa, tráfico de drogas, contrabando e tal. Inauguramos um novo batalhão de polícia militar. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz uma visita à obra da entrada de Tobias Barreto, é um investimento de 2,5 milhões de reais. Eu visitei em Tobias Barreto também a construção de 1.100 casas que o governo do estado, a prefeitura e o governo federal está construindo em Tobias Barreto. Casas de qualidade, 1.100 casas. Eu visitei a semana passada 1.000 casas que estamos construindo no município de Estância, numa parceria com o governo federal. E é dessa forma que a gente vai andando, trabalhando e compreendendo essas dificuldades. O ruim é você se acomodar, ficar chorando, dar ouvido só para o adversário, porque o adversário só quer destruir, o adversário não quer construir nada. Eu já entreguei de escolas reformadas no meu governo cerca de 61 escolas, a um custo de 41 milhões de reais em reforma de escolas. A semana passada eu assinei um convênio com várias empresas, o secretário de Educação, para a reforma de pequena monta, de 74 escolas. Ou seja, até o final de 2017, nós estaremos reformando mais ou menos cerca de 150 escolas, sem pensar em 2018, que vai ser um ano que eu espero que a gente tenha muita felicidade. É dessa forma, Gilmar, que a gente está trabalhando. Você vê, eu fui para Brasília lutar pela questão do abastecimento de água aqui, lá com a questão da adutora, cuidar do pessoal que está, os municípios que estão com estado de emergência decretado. Esse ano, o governo investiu mais de 4 milhões de reais em sementes para o pequeno agricultor, horas de trator para o preparo do solo, para fazer suas roças. E na região do bairro São Francisco, crescendo com o projeto do Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola, e a gente continua trabalhando. Eu acho que é um esforço muito grande que a gente está fazendo, mas vale a pena. Eu estou discutindo com o advogado, porque o advogado nosso está nesse exato momento da Procuradoria, lutando no Tribunal Federal da 5ª Região, porque a obra do asfalto da rodovia que liga Pirambu a Pacatuba, o juiz deu um despacho, doutor Ronivon, suspendendo a obra. Você não vai discutir uma decisão da justiça, você tem que trabalhar dentro da justiça, mas eu preciso dizer ao povo que a obra está parada, não porque o governo parou ou porque não quis pagar a obra, mas porque há uma decisão judicial. E aí questionam a obra da rodovia de Itabaiana a Itapuranga. Quem quiser ir através de Itapuranga, ver a rodovia Itabaiana a Itapuranga, eu estou à disposição para levar um grupo de jornalistas para mostrar a obra. Entre o município de Lagarto e o município de Itabaiana, nesse exato momento, Gilmar, nós estamos investindo mais de 180 milhões de reais. Esgotamento sanitário, ampliação do abastecimento de água,
Porque eu me lembro bem que Jerônimo Reis e Luciano Bispo falaram que tanto em Lagarto como em Itabaiana, a rede de abastecimento de água era ainda quando Itabaiana ou quando Lagarto tem 50 mil pessoas. Lagarto tem 100 mil habitantes. Você tem que duplicar a rede. As pessoas estão vindo lá, abrindo as ruas, colocando rede de esgotamento sanitário para depois fazer todo esse trabalho de abastecimento de água. São 180 milhões. Fomos nós que conseguimos no Ministério do Planejamento a custo zero. Não é empréstimo, não, foi doado ao Estado de Sergipe. Eu estou para inaugurar o mercado de lá de Lagarto, uma obra belíssima, recurso do Proinvest, como tenho que inaugurar também lá a Bica, que está 95% pronta. É dessa forma que nós estamos trabalhando o Estado todo com todas as dificuldades. E não tem por que você ficar em casa chorando, o leite derramado, porque a situação é difícil. Não, cada vez mais isso me estimula a trabalhar mais e a buscar mais recursos e ter a resposta como eu tive. Fui ao Ministério da Integração, mostrei que a questão da água era uma questão de emergência, porque nós não podemos ser atendidos depois que a água para de ser fornecida à população, e disse, ministro, isso é emergência, isso tem urgência. Falei com ele na quinta. No domingo, o presidente da República telefona para minha casa e diz, governador, eu autorizei ao ministro a liberação do recurso que o senhor pediu para atender o pessoal, a região da seca e atender a questão do abastecimento de água de Aracaju. Prevenção. Hein? Prevenção, o governador foi atrás. Quando teve a quebra da adutora do São Francisco, ali, na Pedra Branca, quantos dias passamos a rapidez que fizemos aquela obra, né? Caiu a ponte que liga Tobias Barreto Sergipe pelo Rio Real, lá com a Bahia. Em 15 dias, o DR trabalhando noite e dia, a ponte foi restabelecida. E é assim que a gente vai continuar trabalhando, meu caro Gilmar. Governador, somente duas perguntas para encerrar, já são 8 horas mais 38 minutos. A primeira é de agentes prisionais que mandaram várias mensagens aqui para o zap 999191008. Quando o senhor vai devolver os 23 dias de salários que cortou durante o período de greve? Os agentes prisionais. Sim. Eles mandaram o documento para o governador. Olha, eu vou chamar o secretário da administração. Eu não tenho nenhuma resposta para dizer agora, porque me falta subsídio do ponto de vista jurídico. E eu vou me sentar, inclusive estou aqui com o assessor aqui agora, para chamar, inclusive também foi solicitado a mim, aquele pessoal do plano de cargos, carreira e vencimentos, os serventes, que fizeram uma greve, meu Deus do céu, sem nenhuma motivação, que o governador fez um plano de cargos, carreira e vencimentos. Tudo bem que não esteja atualizado ao salário de 2014, mas a gente deu uma carreira para ele, a gente deu um sentido da vida, atendeu tudo, a parte maior do pedido deles, que foi o plano de cargo. E alguns entraram em greve, foram apenas 1.200, não foi toda a categoria, que eram mais de 4.000. E aí realmente o salário foi suspenso nas escolas, porque eram serventes, merendeiras, sem dar alimentação às crianças, a escola funcionando sem merenda. E me pediram, o sindicato falou comigo, e eu mandei também estudar essa questão também. Eu, na verdade, Gilmar, eu quero mais desarmar os espíritos nesse momento. Porque numa hora de dificuldade, é muito melhor a união de todos na busca de solução do que conflitos. E se tem conflitos que a gente possa acabar, minimizar, eu estou disposto a esse tipo. Ou seja, o senhor está disposto a fazer a devolução? Eu estou disposto a fazer uma negociação com ele no sentido dessa devolução, mas eu vou ouvir as áreas afins para não cometer erros. Uma pergunta final, porque já são 8 horas mais 40 minutos, agradecendo bastante pela entrevista. O governo vai, mais uma vez, parcelar os salários agora em relação ao mês de agosto? Gilmar, eu vou depender dos recursos do Estado. Se melhorar os recursos esse mês, houve um parcelamento, mas ao invés de ser aquele parcelamento com valor pequeno, a gente conseguiu melhorar o salário, não é? Melhorar o parcelamento, a parcela.
Vamos ver se esse mês a gente consegue não parcelar, mas eu não posso dizer e nem afirmar, porque depende dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. Se o fundo mantiver a receita prevista, você não tem como parcelar. Mas se novamente vier o Fundo de Participação com a perda que eu tive esse mês de 77 milhões, eu não tenho como deixar de não parcelar. Eu gostaria muito de acabar essa história de parcelamento. Só espero que o governo federal acabe também, de uma vez por todas, na medida que ele pede receita, na medida que ele diz que a União não recebeu nos impostos, não arrecadou nos impostos aquilo que era esperado, aí corta a divisão dos recursos de cada estado. Eu espero que a economia está sendo reativada aos poucos do país. Essa reativação da economia pode ensejar uma melhoria nas receitas que são enviadas através do Fundo de Participação dos Estados. Eu não posso lhe prometer nem afirmar sem eu ter conhecimento daquilo que vai acontecer, porque seria uma falta de responsabilidade de um governador perante o seu povo. A última pergunta minha já são 8h42. O senhor disse numa volta de uma viagem, aquela viagem que o senhor fez, aliás, foi logo depois da cirurgia que o senhor se submeteu, que lá na Assembleia Legislativa o senhor disse que o segundo turno da eleição para prefeito de Aracaju teria 2 aliados. O senhor já não tem mais como aliar o Valadares Filho. Mas o senhor continua entendendo que o prefeito João Alves não passará para o segundo turno? Olha, eu tenho acesso a todas as pesquisas que estão sendo feitas aqui em Aracaju. Não é? Eu acho até que pela obra que Edivaldo Nogueira realizou, acho até que pelos estudos que eu tenho feito dessas pesquisas, é possível que o segundo turno se dê sem o atual prefeito. É possível que isso aconteça. A minha previsão não foi apenas uma informação para criar uma discussão política, não. Ela realmente tem objetividade em função dos fatos que eu estou acompanhando. Edivaldo continua bem, depois vem o outro e depois vem João. Eu acho que é por aí. Pronto, minha parte era muito obrigado pela entrevista. Um abraço e um bom dia, muito obrigado. Muito obrigado. Governador, o senhor entrou inicialmente pedindo desculpas à população sergipana, aos servidores. Agora, em especial, qual o apelo que o senhor faria aos líderes desses movimentos aí do estado de Sergipe? Os líderes? Olha, eu acho que todo sindicato tem o direito de se expressar, se manifestar, reivindicar. Agora, não é possível que a gente não compreenda o momento, porque muitas vezes é um sindicato de pessoas altamente qualificadas, que conhece a situação do país, que conhece a situação financeira do país, que conhece a situação financeira do Estado, e ficam forçando a barra num discurso que parece que o governador não tem responsabilidade com as demais categorias do Estado. Não é por aí. Porque uma parte da população que é formada por servidores se sensibiliza com esse discurso. Mas a outra parte da população que não é formada por servidores públicos compreende perfeitamente que são discursos que, na verdade, não têm razão de ser, porque, na verdade, querem criar um fato político e não uma discussão em cima da situação, porque estão passando, porque conhece tão bem a situação quanto o próprio governador. Tem pela competência dos seus sindicatos, tem pelas informações que recebe da área do governo federal, e tem porque são bastante inteligentes para analisar a situação da economia do país. Então, na verdade, alguns desses sindicatos querem apenas manter uma posição de formar uma discussão política com objetivos também políticos de fortalecimento do seu sindicato, de sua categoria, e muitos até com objetivos eleitorais, para servir a candidato A ou para servir a candidato B. Então, vamos desgastar o governo.
A situação está ruim, vamos dar mais porrada e vamos engrossar com o governo para forçá-lo a tomar uma posição contra o sindicato. Eu, na verdade, não vou estar aqui para discutir com o sindicato no sentido de prejudicar qualquer sindicato, Deus me livre. Não é minha postura, não é minha postura. Mas eu estou aqui para respeitar. Agora, para pedir a todos compreensão, que o momento é difícil para todos. Né? Você vê um estado como o Rio de Janeiro, todo mundo vê na televisão, no mês de março desse ano, só vamos pagar os aposentados no mês de maio, 2 meses depois. O Rio de Janeiro, que sempre foi um modelo para todos nós, porque qualquer brasileiro, quando fala no Rio de Janeiro, é o sonho de cada um passear e ver o Rio de Janeiro. Chegou a situação que chegou, então é preciso compreensão. Essa travessia só vai ser possível nas dificuldades que estamos atravessando se houver compreensão de todos. Né? Depois, então, resolvido o problema, estabilizada a situação financeira, a economia do país nos trilhos, o Estado voltar a receber da União tudo aquilo que lhe é de direito, aí vamos partir para uma discussão. Mas agora, o que eu peço a todos é compreensão, porque a dificuldade é do governador, é do servidor, é do secretário, é do sindicato, é de todos. E para buscar solução, só a união de todos. Governador, muito obrigado pela sua entrevista. Marco. Muito obrigado, Marco.